Mais um sábado aqui com o Terrante Responde, aquele programa que você adora, porque você manda um monte de perguntas pra cá e eu respondo pra você no outro sábado. Então hoje a gente tá respondendo as perguntas que aconteceram durante a semana, que todo mundo mandou, e aí hoje eu vou responder pra vocês. Então, sem enrolar mais, porque esses programas sempre ficam grandes, porque tem muitas perguntas. Vamos lá, mas não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, mande seu comentário, sua pergunta que você quiser, que eu respondo na semana que vem. Também mostre esse vídeo para os seus amigos para que todo mundo fique na mesma página e também se torne um membro do canal do Terrante. Por R$5 você ganha um monte de benefícios. Vamos começar as perguntas por aqui, vamos lá. O Pedro Rein, ele mandou uma pergunta de última hora na semana passada, não deu tempo, cara, porque eu já tinha fechado o programa aqui. Poderia contar um pouco sobre como o carro Roadrunner se tornou o Superbird? Se já respondeu essa pergunta, não me recordo, desde já agradeço. Sim, já tinha respondido essa pergunta, na verdade. Aliás, não sei se foi uma pergunta, mas eu falei sobre essa história em algum programa aqui no canal do Terrante. Bom, vou tentar resumir o máximo que eu puder. O Roadrunner era um carro da Plymouth, e ele inclusive tinha esse nome por conta do Papaléguas, né, do desenho da Warner Bros. Antigo. Inclusive a buzina do carro imitava o bip-bip do Papaléguas. E o que acontece? Na década de 60, as montadoras ficaram sabendo que, assim, sempre que um carro ganhava nas competições de corridas, né, por exemplo na NASCAR, no domingo, aí na segunda-feira as lojas lotavam porque todo mundo queria comprar os carros daquela marca. Então eles começaram a investir pra caramba para colocar carros vencedores nessas corridas. E aí a Ford estava desenvolvendo um motor 429, que era um motor muito grande, muito pesado, e aí para colocar nos Ford Torino Talladega, e realmente conseguiram vencer várias corridas e tudo mais. Para competir com isso, a Chrysler, que era dona da Dodge, da Plymouth, da Jeep e enfim, né, de outras marcas que tinham por lá naquela época, ela decidiu fazer carros com asas. E aí ela pegou o Roadrunner e colocou asas nele e transformou ele no Plymouth Superbird. E também fizeram a mesma coisa com o Dodge Charger, que eles tinham feito já o Dodge Charger 500, né, que é relativo às 500 milhas de Indianápolis e tudo, ou de Daytona, e aí ele já era mais aerodinâmico, e aí eles colocaram também essas asas, e aí se tornou o Dodge Charger Daytona. E aí esses dois carros eles eram super rápidos, só que você tinha nessa época que pegar assim, o carro que ia competir na NASCAR, ele era obrigado a ter pelo menos 500 deles oferecidos nas lojas. Então, por isso que produziram versões para as corridas e versões civis desses carros. E também a Ford teve que colocar o motor 429 em algum carro também, para dar as 500 unidades. Então eles colocaram o motor 429 no Mustang e ele se tornou o Mustang Boss 429, que para mim é o carro mais sensacional que a Ford já fez. Inclusive ele é raríssimo, né? Se encontra um hoje em bom estado, entre 500 mil e $1 milhão lá nos Estados Unidos. É incrível esse carro. E também super difícil de guiar porque muita potência nele. E aí esses carros começaram a correr na NASCAR e eles começaram a ganhar muitas corridas, só que começou a elevar muito a velocidade dos carros e diminuir a segurança. Então começaram a acontecer vários acidentes por lá, e aí até que a NASCAR pegou e proibiu esse tipo de carro por lá, porque afinal de contas estava causando muitos acidentes. E aí teve uma revolução na NASCAR, começaram a mexer várias coisas por lá e mudou bastante coisa desde aquela época. Então esse foi um resumão aí da história desses carros, e vários fabricantes de miniaturas já fizeram, né? A Hot Wheels já fez réplicas dele, a Auto World, a Johnny Line, um monte de gente, Greenlight já fez, então vários fabricantes têm réplicas desses carros históricos com uma história bem legal por trás. Valeu por perguntar. O Léo Marques, que inclusive é membro do canal por aqui, ele está dizendo que ele tem uma Datsun Bluebird 510 da linha básica Hot Wheels de 2009. E percebi que a Mini tem a logo dos Tirantes aplicado na carroceria, porém pelo que me consta essa Mini não é um Tirante. Procede isso? Sim, procede. Ele não é um Tirante na Hot Wheels. Antes de ter a série de Tirantes, que é identificada
com um círculo com uma chama dentro, ela já usava bastante esse desenho, esse logotipo, esse símbolo. Então vários carros antes da história dos T-Hunts, eles já usavam isso. E tem muita confusão por conta disso, até porque tem gente que se aproveita dessa informação para dizer que aquele carro é um T-Hunt e vender mais caro do que ele realmente vale. Então dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, onde eu explico toda a história dos Super T-Hunts e T-Hunts, e lá inclusive eu falo quando começou isso, por que teve e tudo mais. Dá uma olhadinha por lá que você vai saber bem mais sobre isso. O WS Garage 95, ele está dizendo que lá no estado de Minas Gerais há uma rede de farmácias que vendem miniaturas Hot Wheels, que até é motivo de surpresa por alguns colecionadores de fora. Gostaria de saber se é algo exclusivo de Minas Gerais ou se já ouviu falar de outros estados que também há boatos de farmácias vendendo. Inclusive ontem encontrei um Toyota Supra T-Hunt. Realmente ele me mandou a foto desse Toyota Supra aí que ele encontrou. Parabéns, é um belo carro, para mim é um dos melhores Super T-Hunts de 2023. Mas existia uma lei aqui no Brasil que você não pode comercializar vários produtos em farmácias. Como acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem as redes Walgreens e CVS, que você encontra de tudo, inclusive Hot Wheels lá dentro, né? São mini mercados que também vendem remédios. Então me parece que era meio proibido aqui no Brasil. Eu não sei se em Minas tem alguma legislação diferente, mas eu sei que estavam tentando modificar essa lei aí para justamente poder vender mais coisas, e pode ser que já esteja acontecendo. Então, acho que não, aqui em São Paulo nunca vi isso, mas quem sabe comece a se espalhar pelo resto do país, seria uma boa para a Mattel ter mais clientes para comprar os produtos deles, por exemplo. O André Carlos Pinheiro, ele está dizendo que eu já falei sobre a Hasbro fabricar alguns modelos de diecast, principalmente os Transformers, mas você poderia falar sobre a coleção temática que vinha com 6 miniaturas que a Hasbro lançou em 2001 do Jurassic Park 3. Eu tenho o modelo picape, o conjunto em si é bom, mas essa série da Hasbro é bem desconhecida, acredito. Na verdade, essa série foi mais para promover o filme, né, para usar a licença do filme. A Hasbro tinha a licença dessa série de filmes, e aí fizeram vários brinquedos, né? Mas assim, as miniaturas não são exatamente réplicas dos veículos que estão no filme, são meio genéricos, né? Não fizeram uma coisa assim super trabalhada, né? Que nem a gente tem hoje da Matchbox. Então é uma série legal, né? Mas não exatamente assim algo colecionável, claro, todo item é colecionável, mas não é algo assim que chame muita atenção por não ser super fiel ao filme, ser mais com cara de brinquedo mesmo. E ele também tem uma outra pergunta aqui sobre Jurassic Park, por exemplo, né, falando da Hasbro e da Mattel, com relação ao licenciamento, né, porque, aliás, está bem explicado aqui que a Hasbro teve a licença de Jurassic Park por um tempo. Inclusive fazia os carros, né, como eu acabei de explicar, sem ser os carros do filme, mas com os adesivos e tudo, alguma coisa parecida, e depois a Mattel pegou essa licença e faz réplicas dos carros que apareceram no filme, e ele está meio que perguntando por que isso. Mas quando você vai fazer uma réplica de um carro que apareceu no filme, você tem pelo menos 2 licenças. Você tem a licença de usar o carro que apareceu no filme, né? Então você tem que pegar a licença do estúdio de gravação, da produção do filme, a licença do fabricante do carro e muitas vezes a licença dos atores, porque eles aparecem ou não na embalagem da miniatura. Então é muito complicado. Provavelmente a Hasbro não queria pegar a licença de todo mundo, e a Mattel, como já tinha várias licenças de vários carros, como você coloca aqui, Ford Explorer, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz, ela aproveitou essa licença para também fazer carros que apareceram no filme. O Marcelo Vieira, ele está perguntando se eu posso explicar a votação da linha 90s de 2024. Seria essa subsérie uma sucessão da linha 80s? Sim, em 2023 a Hot Wheels teve uma subsérie na linha básica chamada The 80s, né, ou os anos 80, com vários carros que marcaram a época nos anos 80. E agora para 2024 vai ter uma subsérie na linha básica chamada The 90s, né, que são os carros que fizeram sucesso na década de 90, e eles fazem isso bastante, né? Eles abrem uma votação lá no site Mattel Creations para as pessoas poderem escolher que carros que elas gostariam de ver em determinada série. Então já foi feita essa votação e a gente vai ver os carros em breve na linha básica de 2024. E ele tem uma segunda pergunta aqui, ele está dizendo que ele tem um Cadillac 41 da Matchbox com carroceria e rodas impecáveis, mas notei alguns pontinhos pretos
no cromo da base. Isso é normal, é recomendável expor essa miniatura do lado de outras com acabamento cromado. Isso acontece bastante, tá? Essa tinta cromada da Mattel, a gente até já falou isso daqui outras vezes, que eles usam nas rodas e também na base, ela descasca facilmente ou ela desgasta facilmente. Então, como os nossos dedos têm gordura, têm suor e tudo mais, com contato com essa tinta, às vezes desgasta e ficam os pontinhos pretos ou então simplesmente sai a tinta. Então, pode ser que isso tenha acontecido, de você manusear e tudo mais, mas não acho que tenha necessidade de você não expor perto das outras miniaturas. Se não está visível e tudo, deixa lá. Se faz sentido para você, deixa por lá. Se você está achando que está ruim, pode tirar. A coleção é sua, cara. O That Evil Car, uau, que nome, hein? Ele está perguntando se miniaturas antigas que foram usadas ou quebradas ainda mantêm o seu valor e raridade. Eu tenho um Ford Galaxy da Matchbox de 64 que possui alguns lascados na pintura. Cara, assim, eu acho que tem que ter uma preocupação mais com o que significou essa miniatura para você. Eu tenho várias aqui na minha coleção que estão danificadas, quebradas, ou com pintura faltando, alguma coisa assim, mas eu, quando olho para elas, eu tenho muito orgulho, fico muito feliz, porque eu sei que essas são marcas de eu ter brincado com elas, então elas valeram a pena. Eu não fiquei olhando para elas esperando que elas valorizassem. Eu curti cada uma dessas miniaturas. Então, é claro que assim, hoje, qualquer item mais antigo, ele tem um valor, ele tem uma raridade, porque não é fácil de encontrar. Mas muitos, assim, Matchbox, por exemplo, eles são até fáceis de encontrar numa condição ótima. E nem tão caros, assim, já caiu bastante o preço. Claro que aqueles que estão mais detonadinhos, mais brincados e tudo mais, eles perdem o valor, porque afinal de contas eles não estão perfeitos. Então é claro que isso vai acontecer, mas assim, cara, se são seus, guarda isso como troféu para lembrar da sua infância, cara. É a melhor coisa que você faz. O JB Coleções, ele é um membro aqui do canal também, ele está falando para eu falar um pouco sobre de como vai ficar a questão da tributação nas importações e até qual valor compensa, na minha opinião. A gente já falou bastante sobre isso por aqui, mas assim, só para resumir rápido, desde o ano passado existe uma pressão, aliás, desde uns 3 ou 4 anos existe uma pressão muito grande da ABRIM e de outros setores da economia para taxar tudo que vem de fora, né? Porque afinal de contas, quando a gente compra no AliExpress, no Shopee, alguma coisa assim, ou mesmo no eBay, tinha aquela jogadinha de você até $50 está isento de pagar qualquer imposto de importação, se for de pessoa física para pessoa física. Só que muita gente estava se aproveitando disso e falando que um produto, sei lá, de $500 era na verdade $50, ou que comprando de uma empresa colocava lá o nome de uma pessoa física e tudo bem. Mas, claro, né, assim, tinha uma grande sacanagem nisso tudo, né, não era uma coisa muito honesta, e quem acaba pagando pato são justamente os fabricantes nacionais e também os lojistas nacionais, que eles sim têm que pagar impostos, então cria uma concorrência desleal. Então o governo já desde o ano passado, né, tudo que está vindo dos Estados Unidos está sendo barrado e sendo devolvido lá para os Estados Unidos, e nesse ano aqui já começou mais em cima do Shopee, AliExpress e tudo mais, para taxar. Então não existe mais isenção de $50, parece que inclusive essa semana atualizou isso, então não tem mais. Tudo agora vai ser taxado, tudo agora vai ter importação, né? Pelo menos, assim, quem for em empresas cadastradas no sistema do governo vai pagar um pouco menos de imposto, mas os outros vão pagar completamente. Então, isso significa que o que vale a pena, se eu quero muito uma miniatura que eu gosto, eu vou querer, na verdade, aquela a qualquer custo, né? Se for uma coisa que vai ficar muito caro para eu ter, então eu posso decidir se eu vou ter ou não. Mas assim, se todo mundo está pagando imposto aqui no Brasil, então por que não taxar também as coisas que vêm de fora? Eu não gosto disso, eu acho uma porcaria, vai me afetar pra caramba, porque eu importo bastante coisa também, mas fazer o quê? Paciência, eu prefiro que empresas nacionais aqui que pagam impostos e geram empregos, que elas que elas continuem em frente, porque afinal de contas a gente tem que proteger o que está aqui no nosso país. Ele pergunta também se com essa explosão de marcas chinesas, num ótimo custo-benefício, estamos presenciando uma revolução no mundo da fabricação de miniaturas em suas escalas todas? Eu acho que não uma revolução, mas acho que a gente está começando a ver algo, né, decorrente aí dos baixos custos
e também de uma demanda crescente por miniaturas que aconteceram aí depois da pandemia e também de uma tecnologia nova, que vários fabricantes estão fazendo, né, miniaturas bem interessantes no valor legal. E é o preço do desenvolvimento, né? Uma hora a gente ia chegar nisso, e que bom, né? Quanto mais concorrência a gente tiver, quanto mais produtos a gente tiver diferentes, mais a gente consegue ter uma democracia aí para escolher o que a gente quer pra gente. Não acho que todas essas marcas que existem hoje elas vão continuar, algumas delas vão sobreviver e outras não, mas acho que tem algumas coisas boas acontecendo com relação a isso, sim. Ele também está perguntando até onde vale a pena ir para adquirir aquela miniatura desejada. Muitas vezes agirmos com o efeito manada e vamos atrás do hype. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque a gente tem que entender o que é nosso gosto e o que é modinha, né? Então, muitas vezes, eu tenho visto pessoas que nem têm tanto dinheiro assim e vão lá e se matam para conseguir uma miniatura porque alguém falou que aquela miniatura era legal pra caramba. Então, assim, vamos pensar um pouquinho, né? Eu já vi gente gastando muito dinheiro porque alguém falou que, não, essa miniatura aqui vai valorizar. E não valorizou coisa nenhuma, não tinha nada naquilo, e a pessoa só perdeu dinheiro. Então a gente tem que olhar para nós, ver qual que é o nosso gosto, ver o que a gente quer, até onde a gente pode gastar, e aí então começar uma coleção mais saudável. O Fernando, ele está perguntando se a Hot Wheels já fez a miniatura do incrível Lamborghini LM002 da década de 80, que usava motor V12 da Countach. Não, a Hot Wheels não fez, até onde eu lembre, mas quem fez recentemente até foi a Matchbox, né, e continua fazendo. Ela sempre lança esse modelo, né, sempre está presente por aí, porque é um modelo que eles fizeram há pouco tempo. O Patrick Mello, também membro aqui do canal e sempre colaborando aqui com perguntas ou com respostas, ele está falando aqui de um brinde de ovos de Páscoa lá para os anos 2000, que vinha um carrinho da Hot Wheels da NASCAR com 4 cores diferentes, preto, amarelo, vermelho e azul, e que vinha inclusive com uma cartela de adesivos presa atrás. E ele está falando que ele não achou muita informação sobre isso, nem no Hot Wheels Wiki. Na verdade, assim, eu também procurei, né, pesquisei aqui, também não achei muita informação, mas muitos desses brindes que vinham e que vêm até hoje, em ovos de Páscoa, por exemplo, eles nem são feitos pela Mattel, eles são feitos porque alguma empresa licenciou o nome Hot Wheels para poder fazer um brinde, para poder fazer alguma coisa assim. Então, não necessariamente é da Mattel, não necessariamente é um Hot Wheels original. Pode ser que seja esse o caso, mas eu vou procurar mais ainda para ver se eu acho mais alguma coisa também. O Daniel C. Salles, ele também é um membro do canal, obrigado, cara. Ele está perguntando se eu sei onde eu encontro os posters da Disney Cars Mattel. Sim, tem um site bem legal que eu uso bastante e ele é bem completo com relação a notícias sobre a série Cars, que se chama Take 5 a Day. E lá você dá uma olhadinha, se você colocar no campo de procura posters, você vai achar vários posters de diversos anos. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse blog que é bem legal. O Júnior Jorge está perguntando se eu não acho que as rodinhas da Hot Wheels estão deixando a desejar. Você substitui as mesmas ou deixa elas originais de fábrica? Eu não acho não, cara. Eu até gosto delas, assim, comparando com outros fabricantes. Eu acho até que são rodinhas bem, bem legais, né? Tem umas que são mais feias, outras são mais legais, mas, assim, de forma geral, eu não acho que fazem feio, não. E as minhas eu deixo original mesmo, acho que faz parte aí do conjunto do carro, fica mais original, e eu também tenho zero talento para ficar substituindo rodinhas, né? Então deixo como elas são. O Alex Fernandes, ele tá aqui dizendo para eu falar um pouco mais sobre a série Tour Haulers, que eram caminhões de bandas como Kiss, AC/DC e John Jett. Lembro de ter visto esses caminhões em algumas lojas há mais de 10 anos. Exatamente há uns 10 anos atrás eles lançaram, né? A Hot Wheels lançou, ela tinha licença de algumas bandas de rock, né? Eles foram atrás disso para ver o que ia dar e fizeram não só esses caminhões, mas fizeram também uma série com o tema da série Pop Culture, com vários carros com essas decorações do AC/DC, do Ozzy Osbourne, do The Who, e fizeram também caminhões também com essas mesmas bandas licenciadas, que eram caminhões mais ou menos simples aí, mas eram bem legais, né? Eu gostei pra caramba porque juntou duas coisas que eu amo bastante, né? Carrinhos e rock and roll, mas assim, não tem nenhum desses caminhões na minha coleção. O Jefferson, ele tá perguntando por que a Matchbox não tem redes sociais. Na verdade ela tinha, né, um Facebook, mas tinha pouca gente seguindo, tinha menos do que o The Hunted, por exemplo, e aí eu acho que eles descontinuaram, tiraram do ar, alguma coisa assim.
Quem tem hoje no Instagram, na verdade não é da Matchbox oficial, é um funcionário da Matchbox que ele acaba alimentando esse Instagram, claro, né, com a autorização aí da Mattel para ele fazer isso, então ele mostra lá várias novidades e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ver, mas também é um perfil que não tem muito apoio da Mattel, então eles mostram a coisa mais ou menos jogada lá, não tem nada assim muito de estratégia para mostrar, né? Na verdade a Mattel ela não faz muita coisa nem para Hot Wheels, né? Para Hot Wheels ela coloca lá alguma coisa mais assim, misto de brinquedos e colecionadores, mas não é nada muito direcionado. Acaba sobrando para mim e para mais 2 ou 3 blogueiros aí mostrar as novidades da Hot Wheels e da Mattel. O Eduardo Luiz, ele tá falando que ele começou a coleção dele em 2004, nessa época encontrava os majoretes em linha básica no mesmo valor dos Hot Wheels e Matchbox, de 4 ou 5 reais. Porque hoje em dia eles são bem mais caros que os seus concorrentes. Aconteceu muita coisa, né, com a majorette dessa época pra cá, né, eles mudaram de mãos, aí teve uma enchente na fábrica deles, arrebentou com tudo, eles tiveram que começar do zero novamente, mas hoje eles pertencem a um outro grupo de empresas, né, e eles também, o produto em si mudou bastante. Em 2004, 2005 era um produto bem inferior, era uma miniatura bem simples, e hoje em dia você vê que a maioria dos carros da Majorette, eles têm partes móveis, portas que abrem e tudo, bem mais detalhados, com faróis feitinhos, com molejo e tudo mais. Então um outro produto num outro patamar de preço, lá fora custa mais caro também, e também ele é importado hoje pela California Toys, né, que acaba sendo um intermediário aí, porque eles têm que comprar lá de fora, trazer para cá, importar, colocar nas lojas, então acaba tendo uma diferenciação de preço, né? Antes era uma coisa um pouco diferente aí, né? Vinha por outras formas e também aumentou impostos, aumentou um monte de coisa, tudo ficou mais difícil. Mas mesmo mais caro, os majoretes ainda valem muito a pena. O Camonek, ele está dizendo que se eu tenho algum conhecimento sobre a linha Acceleracers e como ela tinha sido apresentada para o público. É uma linha que eles fizeram, né, junto com uma série de desenhos para TV, né, uma série bem legal aí que muita gente gostou e assim, muita gente que era criança naquela época que passava Acceleracers, hoje é adulto e está procurando muito esses carros, né, então hoje existe um grande hype em torno disso. Mas eram carros que a maioria deles não eram licenciados, né? Mas teve boas criações naquela época. Os carrinhos eles tinham rodas Commode, né? Que são rodas com 2 peças de plástico encaixadas, e eram bem interessantes. Mas assim, ficou mais por conta do programa de televisão, né, que alavancou o sucesso dessa série. Eles eram vendidos em lojas também, muita gente tem saudades deles. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você conhecer um pouco mais sobre os carros dessa série. O Raimundo, ele tá dizendo que ele queria saber sobre a coleção Hot Wheels. Eu tô achando que é Hot Wheels Screen Time de 2024. Na verdade a gente tem pouca informação sobre 2024, a gente está começando a receber agora as primeiras imagens das miniaturas de 2024 da Hot Wheels, então não temos muitas informações, mas a gente tem uma dica aí de talvez o primeiro modelo que vai aparecer nessa série em 2024. Fica ligado aqui no programa de domingo, né, que é amanhã, se você está assistindo no sábado, e também no de segunda-feira, que eu vou falar bastante sobre várias coisas de 2024, se liga lá. O Fernando está de novo aqui falando que ele ganhou 2 miniaturas na escala 1:32, que o ex-dono jurou que era Hot Wheels, pois veio numa caixa com o logo dela. Embaixo do carro tem a marca Unifortune e RMZ City, mas nada de Hot Wheels ou Mattel. Sabe se é mesmo Hot Wheels? Então, isso cai em algo que eu respondi agora há pouquinho, né? Tem várias empresas que licenciam o nome Hot Wheels para fazer brinquedos ou miniaturas ou alguma coisa desse tipo. Provavelmente você está falando de um produto que quem importou foi a California Toys e tinha realmente uma licença da Hot Wheels, né, para esses brinquedos, mas não era feito pela Mattel nem pela Hot Wheels, por isso que você vai encontrar outros nomes aí de fabricantes. O Deep Danger, ele sempre por aqui também, ele quer saber sobre outros Hot Wheels mais caros e raros que existem, como Hot Wheels feitos em diamante. Na verdade não, esse Hot Wheels aí que eu mencionei no programa passado, ele é cravejado de diamantes, né? Ele tem um revestimento lá de diamantes, de pedrinhas de diamante, mas não é exatamente feito de diamante. Não tem muito mais coisas além disso que eu lembre, assim, né? Mas tem, claro, né, vários carros raros e muito caros da Hot Wheels, porque alguns deles foram feitos
em poucas unidades tem uma procura muito grande e acaba tendo um valor maior e são mais raros também, né? O maior exemplo que a gente tem é a Beach Bomb, né, que é do meu amigo Bruce Pascal. Eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista que eu fiz com ele aqui pro canal, e lá inclusive ele fala de vários outros itens muito raros da Hot Wheels. Dá uma olhada por lá, que é um ótimo material. O Matheus BN, ele tá falando que ele vê o Nissan Skyline GTR 32 sendo muito procurado nesse ano. Todo mundo fala dele, vejo pessoas reclamando que não acham em lugar nenhum, e onde eu moro tem muitos à venda. Sou da região do Nordeste. Acha que essa miniatura vai valorizar daqui a um tempo para ser tão procurada? Olha, eu provavelmente está falando do Skyline, do Godzilla, né? Que muita gente procurou. Mas eu não acho que vai ser muito, não vai ser valorizada, procurada, nem nada assim, porque não é nada assim, uma miniatura básica com um desenho ali do Godzilla, né? Assim, muita gente criou um hype em cima disso, né? Nem era para ter tudo isso. Mas assim, acho que daqui a uns anos as pessoas vão até esquecer desse modelo, porque não é tão importante, né? Mas não sei. Quer uma dica? Você tem muita gente procurando, faz uma coisa que é bem legal. Pega alguns desses e passa para as pessoas, para elas poderem ter na coleção se elas querem mesmo, né? Se elas quiserem comprar para revender, não. Mas assim, se elas querem mesmo, repassa para elas. Coloca aí, sei lá, R$2, R$3 em cima, alguma coisa assim, só para compensar o seu gasto de ir até a loja, e repassa para as pessoas. É disso que vive esse hobby. O Paulo Magalhães, meu amigo lá de Portugal, que também é membro aqui do canal, ele está perguntando se existe uma subsérie chamada de Fatbacks. Se existiu, pode falar, por favor, falar sobre essa subsérie. Na verdade, ele tem esse nome, né, porque é Fatbacks, né, assim, a traseira gorda. E foi uma subsérie da linha básica de 2004 que a Hot Wheels fez, com rodas bem exageradas, bem largas, né? E fizeram 10 modelos para essa série e foi um fracasso, né? Eles tiveram que investir aí para fazer novas rodas e tudo, investir em novos designs de miniaturas, e assim, foi péssimo, né? Até hoje muita gente lembra com tristeza dessa série, além de outras que existiram em 2004, tanto da Hot Wheels quanto da Matchbox, que eles inventaram um monte de coisas aí bem esquisitas para esse ano e não foram bem de vendas, então não são muito legais. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver como são os 10 modelos dessa série, dá uma olhadinha lá. E ele também está perguntando se uma miniatura der fiasco à Mattel, será que ela destrói o molde? Se isso acontecer, eles não ficam com um prejuízo enorme, ou o fracasso de um molde é pago pelo sucesso de outro? Na verdade, assim, né? A gente está falando de miniaturas de $1, né? Então não tem muito fracasso, assim, não tem muito prejuízo. Então tem alguns, claro, né? Eles fazem 250 carros, pelo menos, por ano, né? Diferentes. E aí sem contar as variações de cores e tudo mais, para a linha básica, sem contar as outras séries. Alguns desses vão ser um fiasco, alguns desses vão ser um sucesso. Não dá para acertar todas, mas aí na média eles ganham. E eles não destroem não, eles vão usando aquele molde até gastar, até chegar ao final da vida útil desse mod, porque senão aí sim eles vão ter um prejuízo. A Ana Almada também sempre perguntando por aqui, ela está perguntando se futuramente a Hot Wheels pode voltar a produzir a série Custom Motors, que são aquelas miniaturas que são compatíveis com peças de montar. É uma série, na verdade, assim, eram embalagens grandes, né, se aqui a gente está falando da mesma coisa, que vinham com carros, com várias peças que você podia customizar. Então você podia trocar, sei lá, rodas, peças de outras cores e tudo mais, e era um brinquedo, né? Mas faz um bom tempo já que eles lançaram isso, tem vários anos que eles lançaram e não voltou mais para o mercado. Não sei se eles fariam mais isso de novo não, mas quem sabe, né? Era bem legal. O Wanderson Santos, ele tá perguntando se existe miniatura na escala 1 para 64 do Dodge MS4 Turbo Interceptor do filme The Raid, que se chamou A Aparição em 1986. A gente já respondeu isso por aqui, não existe não na escala 1 para 64. Existem sim algumas customizações, existem pessoas que fizeram aí uns carros em impressão 3D, mas assim, até existem outras escalas. Mas 1 para 64 eu nunca achei não. E o Charlie Borba, ele tá perguntando de curiosidade que essas miniaturas do filme O Demolidor, que se chamava Demolition Man, foi a primeira série temática de cinema ou série da Hot Wheels.
Faço essa pergunta porque qualquer coisa mais antiga que essa série só vinha em outros fabricantes. Essa série, inclusive tem uma matéria do Maurício Nunes que ele escreveu sobre essa série, tá aqui embaixo, eu vou deixar o link, né? Ele escreveu lá na história do Diecast, e você consegue ver todos os modelos, tal, direitinho, bem legal. Mas é uma série que a Hot Wheels não tinha muito esse negócio de licenciar para fazer réplicas de filmes. E na época eles tinham uma licença com a Warner para fazer outros produtos, e aí eles acabaram fazendo essa série a pedido aí da Warner, mas nem eles acreditaram muito nessa série. Tanto que alguns dos modelos desses carros não tinham nem interior, porque a Mattel não queria investir muito, né? Queria fazer uma coisa mais econômica, porque ela mesma sabia que não ia vender muito bem. Então, mas antes disso, eu não lembro de outras séries. Tem algumas coisas, assim, uma ou outra coisa um pouco temática aí, né? Mas não tinha muito investimento nisso. Outros fabricantes faziam coisas mais temáticas, né? A Korg, a Johnny Line e tudo mais. Mas a Hot Wheels começou a partir daí a fazer algumas coisas mais temáticas. E essas foram as perguntas de hoje, né? Muita pergunta boa por aqui. E agora eu quero saber das suas perguntas, porque aí eu respondo na semana que vem, no programa da semana que vem. Combinado assim? A gente se vê por lá então. Valeu!